Olá, tudo bem? Nesse episódio nós vamos falar sobre o livro A História do Corpo Humano, do autor americano Daniel Lieberman. Lieberman é professor de Biologia Evolutiva em Harvard, é um docente renomado que coleciona prêmios e centenas de artigos publicados nos principais periódicos da área. O livro tem um viés totalmente evolutivo. O autor caminha através de diversas teses, trazendo reflexões desde os macacos antropóides até o Homo sapiens. Através do estudo evolutivo do corpo humano, o autor busca entender as doenças da modernidade, conhecidas como doenças de desajuste, como diabetes tipo 2, câncer de mama, obesidade, entre outros problemas que atingem o indivíduo moderno. É um livro grande, mas ele não é difícil de ler. Talvez exija durante a leitura algumas pequenas pesquisas para dar suporte e melhorar a fixação de alguns conceitos. Com 576 páginas, o livro é dividido em 3 sessões. Primeiro, nós fazemos uma viagem pela história do corpo humano através da primeira sessão, que é os macacos antropóides e o ser humano. Depois temos agricultura e revolução industrial, fechando numa sessão sobre o presente e o futuro do corpo humano. Quando nós analisamos o corpo humano sob a ótica da evolução, é muito interessante entender que o corpo humano é uma construção de adaptação para a vida, para a sobrevivência e principalmente para a reprodução. Recheado de reflexões, dados científicos e muita observação, o Daniel Lieberman nos mostra como a evolução do nosso corpo foi se dando através de diferentes eras, se adaptando a diferentes circunstâncias, sendo moldado pelo ambiente. Então, os nossos pés, as pernas, a formação da coluna, a coluna lombar, a cervical, o S, a distribuição dos músculos e a capacidade de equilíbrio, todas as capacidades do indivíduo antropóide. O que é muito interessante que os biólogos evolutivos são capazes de estimar muitas das adaptações e entender o porquê de cada uma delas, porque nós temos certas habilidades, porque nosso corpo é do jeito que é. Então o autor mostra várias análises, como por exemplo, o ser humano sempre foi capaz de caminhar longas distâncias e ter um sistema de refrigeração muito potente, muito eficaz. Em caçadas de longa distância, o ser humano sempre conseguiu pegar presas complexas, muito mais fortes, vencidas pelo cansaço. A disposição do nosso corpo, nosso sistema de resfriamento e o nosso custo calórico hora é muito baixo comparado de outros animais. Então nós somos animais capazes de vencer longas distâncias com sol escaldante ou mesmo com frio de congelar. Num corpo totalmente adaptado, inteligente, com sistema digestório super capaz e estratégico, o corpo viveu em circunstâncias variadas, sendo moldado principalmente pela escassez e pelo contexto selvagem. O que isso significa? Que nossos hormônios, nosso sistema nervoso, nossa visão, nossos sentidos foram todos sendo trabalhados para nossa sobrevivência, para nossa sagacidade para sobreviver e reproduzir. E no nosso corpo, por viver em períodos de profunda escassez, desenvolveu uma capacidade de otimização energética e de acúmulo extraordinário. Hoje nós percebemos isso, e o Daniel Lieberman vai chamar de doenças de desajuste, quando nós expomos o nosso corpo a uma circunstância muito diferente da qual ele se adaptou. Por exemplo, as nossas dietas modernas são ricas do ponto de vista energético. Nós comemos alimentos muito calóricos. O que isso significa? Que o corpo que evoluiu para poupar, para armazenar, ele engorda com muita facilidade nas dietas modernas. Um ponto muito interessante do autor e que bate de frente com muitos médicos e nutricionistas, ele é um cara da área médica, é sobre a longevidade, sobre a saúde. Muitos buscam achar o equilíbrio da vida como se o ser humano fosse um ser perene, um ser para atingir longos prazos. Na realidade, o ser humano tem uma programação biológica que tem duas constantes: sobrevivência e reprodução. E o ser humano busca sobrevivência por um único motivo, que é a reprodução. A pressão que o Homo sapiens sofre é a da reprodução. Então o Daniel Lieberman fala que o ser humano, ele não nasceu para ser feliz, para ser longevo, para ter uma saúde extraordinária. Ele se adaptou para passar seus genes adiante, ter capacidade de cuidar das suas crias, de criar crias saudáveis e capazes de se reproduzir. É muito interessante que ele mostra que as adaptações só acontecem por um único motivo. A nossa saúde, a nossa longevidade, a nossa felicidade, ela só vem na medida que o corpo encontra formas de durar mais para se reproduzir o máximo possível. Se você observar bem, mesmo esse argumento do Daniel sendo um pouco estranho e assustador num primeiro momento,
Todos os seres vivos trabalham para se reproduzir, desde os micro-organismos até os maiores seres da Terra. Todos lutam pelas suas crias e todos buscam procriar o máximo possível. Um dos conceitos centrais no livro, caminhando pela biologia evolutiva e culminando no presente, onde o corpo humano vive em circunstâncias muito diferentes dos nossos ancestrais, nasce a ideia de doenças de desajuste. O que são doenças de desajuste? Imagina hoje que o trabalhador de escritório passa 12 horas sentado, somado às horas que ele passa no escritório. A coluna dele não foi projetada ao longo da evolução para esse tipo de vida. Como os seres humanos não se adaptaram para comer tanta coisa calórica. Hoje, crianças têm diabetes tipo 2 por causa da obesidade infantil. E a obesidade infantil é resultado de uma dieta hipercalórica. As crianças comem demais, sorvete, lanches, junk food. Então é muita porcaria altamente calórica e sem valor nutritivo. Porque, para piorar, a obesidade ainda é desnutrida. As pessoas estão obesas, mas desnutridas, porque seus alimentos só são energéticos, não tem valor nutricional. Para a gente amarrar esse conceito e trazer para a vida, para a análise de como nós vivemos, é sempre importante entender o que o nosso corpo é, como ele funciona, quais são os seus mecanismos. O entendimento disso, principalmente olhando para o passado ancestral do homem, torna as ferramentas para a gente viver mais claras. Como assim? Como nós devemos dormir, comer, se relacionar, praticar atividades físicas, trabalhar. Quando você analisa o corpo humano, a coluna humana, os músculos, o sistema digestório, o sistema nervoso, se você olha pelas lentes da evolução e como os seres viviam na natureza, expostos às diferentes circunstâncias que os moldaram, nós podemos viver melhor. Até mesmo numa academia você pode fazer exercícios mais inteligentes e estratégicos se você pensar em como o corpo evoluiu. Quais posições, quais contrações são mais importantes e eficazes para o movimento humano? Qual pegada, qual puxada, qual levantamento? Então, muitos exercícios modernos, eles causam mais lesões do que desenvolvimento muscular. Por quê? Porque eles vão contra a lógica, a biomecânica do corpo humano. Hoje tem se estudado muito mais a biomecânica para entender o movimento, até para se produzir posturas em um estilo de vida que acompanhe o modo do corpo ser. Um outro fator interessante levantado pelo Daniel Lieberman é que nós deixamos de morrer jovens. A grande parte da população não morre mais jovem, eles morrem idosos. E hoje os corpos humanos estão expostos a questões nunca antes experimentadas pelos nossos ancestrais. Pouquíssimos dos nossos ancestrais alcançavam seus 80, 90 anos. Pouquíssimas pessoas nós temos na história que conseguiram atingir esse grande feito. Mas hoje boa parte das pessoas chegam aos seus 70, 80 anos e hoje estão experimentando doenças que antes não se conheciam. Doenças como câncer, doenças cardíacas, diabetes, como também doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer, entre outras. A cultura, que é um conjunto de valores e aquilo que determina o nosso estilo de vida, acaba influenciando totalmente a nossa plasticidade fenotípica. O que isso quer dizer? Que em diferentes contextos a ativação genética muda. Então, se você expõe uma criança a uma dieta mega calórica, os genes dela que serão ativados são os de acumulação e de grande otimização nas células adiposas do conteúdo energético. Então elas engordam cada vez mais. Quando você expõe crianças a uma dieta mais escassa e com um valor nutricional mais elevado, a ativação genética é outra. Ela se desenvolve de maneiras diferentes. Então o autor mostra que a evolução determinada pelo contexto ambiental determinou como nosso corpo seria. Porém hoje, com a grande estabilidade, segurança e globalização que nós temos, pelas exposições da vida moderna, nosso corpo está reagindo de maneiras diferentes. Coluna atrofiando, pés chatos e retos, problemas articulares, vários outros déficits musculares. Então, há vários problemas em decorrência de uma vida, de um estilo de vida que vai na contramão de como o corpo se desenvolveu, como ele foi projetado. O que eu achei da leitura? Daniel Lieberman é um grande pesquisador, seu livro é muito rico em informação, é uma viagem muito prazerosa, muito divertida. Diferente dos outros livros sobre evolução e história dos sapiens que eu já resenhei, esse é um livro que vai contar a história evolutiva do nosso corpo, como o nosso corpo se adaptou, porque nós somos como somos, porque temos a doença que temos. Então é muito interessante, muda totalmente a forma de você viver e interpretar os fatos da vida diária.
muito legal mesmo. Isso mudou várias das minhas posturas. Quando eu comecei a ler esse livro, eu passei a alterar várias pequenas coisas na minha rotina. Então, alguns cuidados acabam acontecendo depois de leituras assim que são significativas. Então, é uma leitura que eu recomendo mesmo, de verdade. É um livro para todo curioso, todo amante do corpo humano, de anatomia, de biologia, de antropologia, de evolução. Então, é uma leitura muito rica. Se você quiser acompanhar um pouco das minhas leituras, meus estudos, as coisas que eu assisto, um pouco da minha rotina, acompanha lá no Instagram, Lucas Concheto. Até o próximo episódio. Tchau! Baixe gratuitamente o meu livro Pensamento Estratégico é um Lifestyle. Acesse pensadorestratégico.com.br/lifestyle e faça seu download.